Hoje, mais um programa muito emocionante, repleto de bons pensamentos. Eu tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje. Um belo dia você descobre que a sua vida vai dar um giro de 360 graus no escuro. E que a partir desse dia as coisas não dependem mais só de você. A jornada não é mais só sua. Uma mulher grávida vive um misto de sensações enorme. E quando seu filho nasce ali certamente uma nova versão dessa mulher. Uma mulher que muitas vezes perde a identidade. Percebe que já não pode dar um passo sem depender de alguém ali por perto. Uma mulher que começa a se sentir mais amorosa, mais responsável, culpada, atolada de afazeres e perplexa por sentir algo dentro dela que ela nem imaginava o que seria. Uma outra dimensão certamente em seus dias. Mas essa mesma mulher descobre naquele momento que nada no mundo é mais valioso que o amor de Deus. E Deus ali está materializado naquela criança. Sim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas acima de tudo, quando nasce um filho, nasce a esperança, a fé, a verdade, o amor incondicional. Nasce você em seu melhor papel, o da doação. Se você é filha, mãe ou pretende ser, esse programa é inteiramente dedicado a você. Bem-vindos. A todo mundo que nós estamos chegando, compartilha nossas redes sociais atuantes aí, viu? Compartilha, envia aí pra família, pros amigos. Hoje nós vamos papear sobre maternidade, mas esse programa é muito importante pra você, homem também, que é pai, que vai entender o nosso lado, que é filho, que pretende ser pai. E pra você, mulher, sempre é muito especial trazer esses assuntos reflexivos de superação, de alegria, de fé. Olha, para celebrarmos as belezas e desafios da maternidade, porque tem sim os dois lados, eu tenho convidados muito especiais durante o programa todo, muitas histórias de vida hoje aqui. E eu quero convidar agora mães especiais. Ela é uma cantora maravilhosa, compositora, atriz brasileira. Ficou famosa nacionalmente por vencer a primeira edição do programa Fama na Rede Globo em 2002. É mãe de 3 filhos e veio acompanhada de um deles. É dona de uma voz estrondosa, surpreendente. Bem-vinda, minha amiga Vanessa Jackson e seu filho, Rodrigo J. Bem-vindos! Que delícia receber você aqui. Obrigada. Dona, eu tô e você? Rodrigo. E esse gatão? Tudo bem? Eu encontrei ela agora nos bastidores e ela falou assim, eu sou gente que faz gente. Sou gente que faz gente. 3? E parou por aí ou vem mais? Parei, meu sonho era ter 13. Aí na terceira eu falei, deixa pra lá. Deixa os 10 outros pra lá? Deixa pra lá, vamos ficar no sonho. Bem-vinda, Obrigada. Viu? Olha, ela é jornalista, também atua como psicóloga e acredita que o contato com diversas realidades como comunicadora contribui para que o atendimento clínico seja acolhedor, livre de julgamentos, validando sempre o sofrimento emocional de cada paciente, lógico. Boa noite, Camila Tulumski. Bem-vinda, Camila. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui, viu? Prazer é todo meu. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, pretendo contribuir aí com o debate vai materno. muito, fique à vontade. E olha, tem muitos outros convidados que daqui a pouquinho vão aparecer também. Tem muitas histórias lindas, gente. Tenho certeza que você vai amar o nosso programa de hoje. Vanessinha, mas que filho Meu lindão, amor, hein? Viu? Que filho gatão. Qual a idade dos outros? Ele tem 15. 15, 12, 11. Olha, escadinha ainda. Escadinha. Diz que é bom assim. Quando você começa, já vai no embalo, não, né? depois você não tem coragem. Por isso que eu te falo, não demora muito. Isso foi um incentivo? Isso. A sua tá com 3, né? Tá com 3. Que delícia. Vanessa, vou começar com você. Como é que foi a maternidade na tua vida? Quando você engravidou, você lembra, assim, o dia que você descobriu sua primeira gestação? Lembro tudo, das 3, inclusive. E aí? Eu sempre quis ser mãe desde criança, né? Foi o que eu falei. Meu sonho sempre foi ter vários filhos, assim. Aí, por influência do Michael Jackson, que o sonho dele era ter 13, e eu também fiquei com isso desde criança na cabeça. Quero ter 13, quero ter 13, quero ter 13. E aí, mas a responsabilidade é muito grande, financeiramente também é uma responsa enorme. A educação, criar um filho no sistema de coisas hoje em dia não é fácil. Mas eu lembro de tudo, sim. Eu tinha acabado de completar 26 anos e engravidei do Rodrigo, né? Do meu namorado, que passou a ser meu marido, e eu tive 3 filhos com ele. Fiquei 9 anos casada com ele.
Mas a maternidade para mim sempre foi uma bênção, assim, um divisor de águas. A gente muda muito, né? Mas demais. Você já é mãe? Você já é mãe? Demais. Sim, de uma menina de 4, quase igual. Então, a gente Ana. muda demais. As nossas opiniões, os nossos gostos. E é engraçado que quando a gente não tem filho, a gente vai numa loja, a gente quer comprar tudo pra gente. Mas a gente começa Nem olha mais depois não da olha, gente. a gente começa ai, vou levar para as crianças. Ai, porque as crianças... Ai, porque meu coisa, filho, né? minha filha... E é sempre assim. Mas a maternidade, para mim, é uma coisa que me faz uma mulher diferente cada dia. Porque cada fase é uma fase. Sim. As fases mudam. Os desafios também. Os desafios também. E as hoje eu sou mãe... alegrias também. as alegrias. E eu sou mãe hoje de 3 aborrecentes, né? Rodrigo, aí, jogou pra você, ó, que você é aborrecente. Eu imagino um Natal na sua casa, Vanessa. Vocês cantam? Principalmente o Rodrigo e a Francine, foi o último que vocês fizeram, né? I don't want a life for Christmas. Música da Mariah. Ai, I don't want a life for Christmas. Mas durante muitos anos a gente não comemorou Natal. A gente não comemorava aniversário e festas pagãs. Que são as festas comercialmente falando, por conta da religião. Meus pais são testemunha de Jeová e nós crescemos assim, as crianças nasceram. Então, com 38 anos, eu resolvi não seguir mais. Tenho os princípios e doutrinas, porque eu cresci nesse meio, mas a gente começou a comemorar de um tempo para cá. Então, de um tempo para cá, as festas de Natal a gente normalmente canta e aniversário também. Ô Camila, a gente comentou aqui, você é mãe, mas você é profissional, né? Para nos falar sobre esse tipo de comportamento e de sentimento. Por que uma mulher muda tanto depois da maternidade? Olha, eu passei por isso há pouco tempo. Vanessa está aqui dizendo, e todas as mulheres amigas que você conversava vão dizer, meu Deus, eu sou uma nova versão de mim mesma. Como eu mudei depois da maternidade? Por que acontece isso? É legal, é interessante, porque ninguém fala que isso acontece, né? Então, antes de você ser mãe, a Vanessa falou, o meu sonho sempre foi ser mãe e tudo mais. Mas ninguém conta o que é ser mãe. Só na prática, só vivendo, né, a maternidade, que dá para entender a dimensão que é. E para nós mulheres é uma responsabilidade, né, Amanda? Porque você tem que estar sempre ali presente, você tem que dar tudo para os filhos. E como é que a gente se comporta nesse contexto, né? Então, parece ser uma coisa natural, mas é algo construído, sabe? Do momento que, quando algumas mulheres, por exemplo, desejam ser mães e conseguem ser mães e conseguem gerar essa vida, um bebê também nasce ali na mente dela. A gente chama na psicologia do bebê ideal, né? Aquilo que a gente vai idealizando, vai projetando. Puxa, ele vai ser assim, vai ser cantor ou não, né? E tudo mais. E aí, às vezes, isso não acontece. Então, a gente tem que lidar sempre com expectativas e realidades. Entender que a gente tem que estar com o coração aberto para receber quaisquer que seja a condição desse filho. Vanessa, ela comentou e eu quero trazer aqui a questão da culpa. Muitas mulheres sentem muito forte o sentimento da culpa. Culpa de ter que trabalhar e deixar o filho em casa. Você é uma pessoa que viaja muito, né? Que tem uma carreira artística, chega tarde, tem show à noite. Enfim, a tua vida é ainda mais acentuada com essas questões do que a de uma mulher que tem um outro trabalho mais tradicional. Você sentiu culpa alguma vez na sua vida em relação aos seus filhos e como você lidou com isso? Eu acho que não, porque foi tudo muito rápido e automático na minha vida, que nem todo mundo fala assim, você sempre sonhou em ser cantora? Não, gente, eu não sonhei com nada disso. Tudo aconteceu naturalmente. Eu comecei cantando aos 3 anos em casa, fui descoberta pela minha mãe na sala de casa, e com o Rodrigo não foi diferente. Quando ele começou a balbuciar algumas palavras, a professora perguntava assim, mãe, por que o Rodrigo canta barata desse jeito? Ele como? Ele canta diferente, sei lá, e as outras crianças... Ele canta diferente das outras crianças. Eu falei, como que você canta barata, Rodrigo? Ele, barata diz que tem. Falei, é normal em casa, normal. Mas eu nunca me senti culpada com nada, porque foi tudo tão natural. E aí eu já comecei nesse ritmo, tanto que 2 dias antes eu parei de cantar. Eu cantava no The View, ali no Hotel Transamérica, na Alameda Santos. 2 dias antes eu parei de cantar. Tive que cantar também na maternidade, porque eu tinha muitos fãs. Cantei lá também, o Rodrigo já estava comigo. Uma semana depois eu já estava cantando, e tudo muito natural. Eu sempre tive... Hoje minha mãe é acamada,
Mas eu sempre tive a ajuda da minha mãe e ainda tenho a ajuda do meu pai, que mora comigo. Sempre tive a ajuda de profissionais me ajudando, então foi tudo muito natural. Nunca me senti culpada com nada, pelo contrário. Sou muito grata ao dom que Deus me deu e consigo sustentar as crianças do meu canto. Aliás, gente, essa coisa de ter uma rede, né, para te ajudar, é fundamental, né? Eu sei que muitas pessoas não têm condições financeiras de ter uma babá, uma profissional, ok, nem de colocar numa escolinha, mas a gente tem as creches públicas também, que são muito boas. Mas, assim, você ter uma mãe, uma avó, uma prima, uma irmã, uma tia, uma amiga, uma vizinha, qualquer pessoa por perto que possa te dar pausas é muito importante. Né? Porque a gente sabe que é árduo. Você ficar 24 horas todos os dias com a criança é árduo. Então, tem hora que você precisa dar um refresh, seja para trabalhar, seja para tomar um café, né? Então, esse apoio de alguém é fundamental. E até para a mulher poder cuidar bem dessa criança, né? Então, conseguir descansar, se alimentar e tudo mais. Eu vou só falar um pouquinho sobre essa questão da culpa. A Vanessa teve essa rede de apoio importantíssima, né? Dos familiares junto com ela, mas tem mulheres que não têm essa rede e que ainda socialmente falando, escutam frases do mas você vai trabalhar e vai deixar seu filho em casa? Como é que você vai fazer isso? Então, socialmente falando, a mulher já carrega essas frases que a gente chama de crenças limitantes, ou seja, que vão fazer com que ela se sinta culpada de trabalhar, mas muitas vezes ela não tem opção, ela tem que voltar para trabalhar, para cuidar dessa criança que muitas vezes ela não tem essa rede de apoio. Então, a culpa muitas vezes não é nem pela pessoa não querer ter o filho ou pela pessoa não amar esse filho. Fica essa dualidade. Amo essa criança, mas puxa, a sociedade não fala que eu tenho que estar sempre perto dessa criança. Eu não posso trabalhar. Ora, mas eu preciso trabalhar. Então, acho que o sentimento de culpa ele precisa ser acolhido para essa mulher, né, e falar para as mulheres que estão assistindo a gente aqui agora. Você tem que fazer, você tem que tocar a sua vida, né? Isso vai ser importante para você e para o seu filho, né? Não ouça muito o que as pessoas dizem nesse sentido, de mas você é isso, porque a sociedade julga bastante, sabe, Amanda? E na clínica, no consultório, por isso que a terapia é tão importante para todos nós, né? É um lugar que o terapeuta não vai julgar a sua história, as suas decisões, sabe? As suas escolhas. Então, a gente já é tão julgado socialmente falando que a gente precisa dar esse tempo pra gente. Um olhar mais acolhedor e generoso com o que a gente sente também. Então, acho que a culpa é um pouco sobre isso também. Sem dúvida. Bom, já que você falou que a sua casa é esse lugar de música, de alegria, será que a gente pode trazer para o nosso palco um pouco dessa música? Vamos lá. Quando que começou essa parceria? Não, foi profissional. Tudo. Profissional, ele tinha 12. 12? Tem 3 anos. Profissionalmente ele vai em todos os shows, faz parte da banda. Ele estava com 12, mas ele sempre fazia participações especiais nos shows. Desde a época da Barata. Desde a época da Barata. Quando começou, achei demais isso, meu Deus. Desde a época da Barata. Mas era incrível, porque a professora perguntava, os amiguinhos perguntavam, e não foi diferente com as meninas. Só que o Rodrigo, ele canta profissionalmente. As meninas já são mais... A Lorena é menor, ela quer ser atriz de musical. E a Lara falou que quer ser ginasta, mas elas cantam também. Só que o Rodrigo foi pro lado da música e tá aí até hoje. Coisa linda. É demais. É demais. Meu pai chora tanto quando ele vê o Rodrigo cantando. Ele chora comigo. Aí quando ele vê o Rodrigo, então, o Rodrigo começa a fazer as coisas. Eu mostro, pai, olha o que o Rodrigo fez hoje no show. Ele chora, mas ele chora assim, faz uma carinha assim, a gente começa a chorar junto com ele. É lindo. Francine, minha irmã também, é um orgulho. Sim. Lógico que é um orgulho. Meu Deus do céu, orgulho. Sabadão por aqui. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Nos siga nas redes sociais, @de Papo com Amanda Françoso, conteúdos exclusivos, bastidores. Durante a semana toda a gente fica ali, juntinha com você. Olha, vamos saber de uma especialista um pouquinho sobre esse período de gestação, quanto ele é importante. Tem gente que diz assim, tudo que você sente, o seu filho sente. Se você estiver triste com alguma coisa, estiver deprimida, ele vai sentir na sua barriga. Dependendo do que você come, vai fazer bem ou mal para ele. Vamos saber de uma profissional até onde isso é mito ou verdade? A Mônica Nádia, ginecologista obstetra, está aqui por Skype para bater um papo com a gente. Boa noite, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, gente. Prazer. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Obrigada por estar aqui com a gente. Você é mamãe também, né? Eu sou mãe de 3. Vanessa, fazendo... igual gente que faz gente. Ô, Mônica, até onde é mito ou verdade essa coisa que tudo que a gente sente, o filho na nossa barriga sente também? Verdade, muito verdade. Falo que
a maternidade, a gente faz essa conexão com o bebê desde as pequenas células, né? A gente tem conexões neuroendócrinas, hormonais, então o bebê de fato sente o que a gente sente através dos hormônios que a gente libera na gravidez com as emoções que a gente sente, né? Faz essas conexões cerebrais, isso é verdade. A maternidade é um dos momentos de maior transformação que a gente pode ter, que a gente chama até de neuroplastia. Eu vi que a Camila é psicóloga, né? Ela vai saber disso. Então, é muito verdade essas conexões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso período de gestação, né? Cuidar bem desse período. É bem importante para o pós depois, né? Para essa criança. Sim, esse momento de transformação feminino é um dos momentos de maior fragilidade emocional, né? Onde as mulheres mais estão suscetíveis a adoecimentos emocionais. Então, tanto da gravidez quanto no pós-parto, existe uma incidência grande de distúrbios emocionais. É comum o aborto na primeira gestação? A gente vê muitos casos de mulheres que engravidam do seu primeiro filho e até às vezes por volta de 40 dias, 45 dias, perdem esse primeiro filho. E eu estava lendo outro dia uma pesquisa que diz que uma grande porcentagem de mulheres, apesar delas não contarem, não é uma coisa que muitas vezes elas tornam público, compartilham até com a família, e elas acabam escondendo para elas, mas que isso é muito comum. Eu queria saber se é mesmo e o porquê. Infelizmente, sim. Eu vivi uma perda gestacional, né, Amanda? Não sei se, né, algumas pessoas sabem da minha história, mas eu vivi uma perda com 39 semanas da minha segunda gestação. Nossa, então, eu tenho dois filhos aqui comigo. Então, eu sou mãe da Laís, que tem 7 anos hoje, foi até uma infertilidade. Eu tive que trabalhar com reprodução humana, foi bebê de proveta. Depois eu tive a perda gestacional da Cecília com 39 semanas. Meu Deus. Então foi bem na semana. E eu acabei me tornando uma referência em perda gestacional justamente pela minha história e o tanto que eu acolhi e falei desse assunto nas redes sociais e outras mulheres acabaram se identificando, porque é exatamente isso que você falou, né? Muitas acabam vivendo uma perda e elas são negligenciadas, acabam vivendo esse sofrimento caladas, envergonhadas, não querem falar da perda, e a gente acaba ficando ali com esse sentimento sozinhas mesmo, né? Na dor, sozinhas. E a perda gestacional é muito mais frequente do que a gente imagina. Em incidência na literatura, 2 a cada 10 mulheres já viveram uma perda gestacional. É 20%, né, das gestações que não evoluem, então é muito. E desses 20%, de fato, 80% acontece nas primeiras 12 semanas, que são os primeiros 3 meses, né? Quanto mais precoce a perda, menos evitável ela é. Mas é uma incidência enorme, a gente precisa falar, precisa acolher essas mulheres. Mas por que isso acontece? Frequente. No primeiro trimestre, a grande maioria é causa genética, né? Eu falo que é mãos divinas mesmo que acaba fazendo esse cuidado, essa seleção natural, porque são cromossomopatias, são alterações genéticas do embrião que não passa ali na seleção natural, digamos assim, né? E aí a gravidez para de evoluir ou entra num processo de abortamento espontâneo até as 12 semanas. Claro que existem outras infinidades de causas, né? Tem trombofilia, tem alterações endócrinas, tem alterações da própria anatomia do útero, enfim, a gente tem que entender. Mas a grande parcela da causa das perdas de primeiro trimestre são genéticas ou cromossômicas. E depois, quanto mais tardia a perda, mais evitável ela é, né? Porque aí vem outras causas, pré-eclâmpsia, trombofilia. O que aconteceu no seu caso? O meu foi uma trombofilia. Eu fiz um trombo no cordão umbilical. Aí parou de sangue, né? Fluxo sanguíneo para ela. Ai, que coisa triste. E você tem, a partir daí, um projeto para ajudar mulheres? Sim, foi depois dessa vivência que a gente criou, chama Grupo Colcha. É um grupo de apoio à perda gestacional, das mulheres que vivenciam a perda gestacional. Nossa, tem que legal. até um Instagram lindo, assim, de apoio. Qual é? Fala pra gente. Chama @grupo_colcha.
@grupo_colcha. Olha que legal. Sigam aí, participem também. Muito importante, porque principalmente o primeiro, bom, todos, né, gente? Eu ia falar principalmente o primeiro filho, mas todo filho é como se fosse o primeiro. Mas, assim, é uma expectativa quando você engravida. Meu Deus, uma vontade de sair falando para todo mundo. E os mais antigos dizem que a gente tem que segurar até os 3 meses para poder contar. Exatamente porque é um período de maior risco, eles né? falam que é pro bebê vingar. Falam mesmo. Mas, na verdade, tem até uma questão emocional nisso, né? Porque se a mulher engravida logo no primeiro mês e já fala, todo mundo fica perguntando, e aí, como é que você tá? E aí, como é que você tá? Essa expectativa gera ansiedade, né, doutora? Então, por isso, muitos médicos até recomendam, olha, segura um pouquinho para contar, por uma questão técnica mesmo e emocional, para você não ter que lidar com luto caso você sofra um aborto espontâneo, porque ninguém deseja isso, óbvio, mas para você poder lidar com ansiedades de outras pessoas também, que vão ficar te perguntando, e aí, como é que tá? E aí, então, tecnicamente falando, do ponto de vista emocional, eu até sugeriria mesmo às mulheres, se você acabou de descobrir que você está grávida, espera um pouquinho, segura a onda. Eu sei que é muito difícil, porque é o momento que você está em êxtase. Quer contar para todo mundo, Sobretudo, né, Amanda, se a pessoa está querendo mesmo, sempre teve o sonho de ser mãe, mas o recomendável mesmo, do ponto de vista emocional, segura um pouquinho, você vai ter o seu momento para contar para o Brasil e para o mundo que você vai ser mãe, o quanto você deseja ser, mas aí, para conter a sua ansiedade e a ansiedade dos outros, acho que o recomendável mesmo é esperar um pouquinho. Né? Tá certo. Mônica, muito obrigada. Parabéns pelo seu Muito projeto. prazer. Fica mais uma vez aí para vocês o Instagram dela, que é o Mônica Nardi, e o Instagram também do Grupo Colcha. Obrigada, parabéns pelo seu projeto. Deus abençoe você, a sua família, suas filhas, viu? Obrigada, seja sempre bem-vinda. Apareça um dia pessoalmente aqui no nosso programa. Vamos sim. Muito obrigada pela participação e pelo convite. Olha, gente, agora nós tivemos aí a nossa Mônica, a nossa doutora, que falou de uma perda que ela teve, né? Comentou até de um grupo que ela apoia chamado Colcha, que ela criou para acolher mães que tiveram perdas. O nosso programa, a grande fundamentação dele é exatamente mostrar histórias de vida, de superação, de gente, sim, que viveu histórias reais, foi muitas vezes ao fundo do poço, subiu, conseguiu se reconstruir. A convidada que eu trago agora, ela veio para partilhar com a gente que tem muitos desafios e tem algumas dores também. Ela traz a dor de uma mulher que teve a partida precoce de um filho. Ela vai falar um pouco sobre isso. Ela é esteticista e eu quero que vocês acolham e recebam com muito amor e carinho a Tatiana Monteiro. Bem-vinda, Tatiana! Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Que mãe linda! Obrigada por estar aqui, Tatiana. Bem-vinda, viu? Você é esteticista? Sim, sou esteticista. Linda, né, Vanessa? Com esse corpinho Linda, aí, ó. linda. Mãe de 3 filhos, linda assim. Querida, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência com a maternidade, as tuas perdas, né? O que você construiu dentro de você, porque a gente comentou sobre a perda logo que se engravida, que é muito comum, né? Muitas mulheres nem falam, porque isso traz uma carga muito grande. Mas acontece muito, muito mais do que a gente imagina. E depois que um filho nasce, então, é irreparável, né? É muito difícil até lidar com esse assunto. Mas é um assunto que eu acho que a gente tem que quebrar um pouco de tabus e levar como experiência, como vivência e inspiração, porque histórias curam histórias. E tenha certeza que você foi convidada hoje aqui para curar muitas mulheres que estão em casa. Então, exatamente. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo a minha história com vocês, né? A minha história dos meus filhos. Mas é exatamente isso, Amanda. Histórias curam histórias. E por isso que eu estou aqui. Porque, apesar de parecer difícil falar da perda de um filho, é um bálsamo para o coração de uma mãe. Tá? E quando você perde o filho, as pessoas, na geral, ninguém gosta de falar de morte. É um tabu falar de morte, né? Então, eu fui mãe aos 25 anos, me casei muito jovem, com 19, com meu primeiro namorado, que comecei a namorar aos 16. E com 25 anos, eu engravidei da Júlia, minha primeira filha. E eu fiquei casada há 13 anos com o pai da Júlia. Me separei quando ela tinha 7 anos. Nos separamos, né? Quando ela tinha 7 anos. Conheci meu atual esposo. Fiquei grávida do Paulo Sérgio, que também ele veio a falecer com 38 semanas de gestação. Ele nasceu e faleceu
na sala de parto mesmo. Chegou a nascer e faleceu. Ele chegou a nascer. Eu não sei se você ouviu o Skype. Eu me identifiquei muito com o que ela falou, porque é bem isso mesmo. Existe um processo, né, na gestação. E o caso do Paulo Sérgio, ele teve uma má formação na uretra posterior, que é onde sai o xixi, né? Isso acontece com o menino, me foi explicado na época. Mas eu não tinha essa consciência que ele poderia nascer e morrer. Então, minha médica tentou, nós tentamos, né? E, infelizmente, ele ficou só um pouquinho no meu colo. Meses depois, eu mudei para Ribeirão Preto. Não, 6 meses depois, eu engravidei da Nicole. Né, da Nicole, que hoje está com 12 anos. Mudei para Ribeirão Preto, porque eu sou de Franca. Com 3 meses, a Nicole mudei para Ribeirão. Quando a Júlia ia completar 13 anos, eu estava em Ribeirão Preto, fazia 3 anos. Júlia, sua primeira filha. Sim. Eu descobri que ela estava com um carocinho aqui. Ela sentiu, falou, mamãe, eu estava cozinhando. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Mãe, olha aqui, eu tô com um carocinho aqui. Sabe quando você faz assim, ó, dá uma... Tá. Gelo, né? Sabe assim, aquela coisa de... Não sei nem explicar, sabe? Falei, ai, filha, tá bom. Aí, nascemos no sábado, ela ia pra Franca ficar com o pai dela. Falei, vou ligar pra sua médica. Ela era acompanhada por uma pediatra, coisa que mãe tem, uma pediatra, né? Eu gostava muito de homeopatia, sempre gostei. Uma menina saudável. E aí, no ultrassom, aí o pai dela falou, leva a Júlia que eu tô preocupada. Eu falei, não, já marquei com a pediatra dela. Marquei, levei. Ela fez um ultrassom. Ela falou, a Júlia tá com um problema no fígado, tá enrijecido o fígado dela. Marquei, aí foi assim, em 2 dias eu já estava com o laudo na mão, a junta médica de Ribeirão reunida, porque era um caso raríssimo, um hepatocarcinoma fibromialgiar, que é um fígado que já está bem avançado, esse tumor, né, já na veia porta, e não tinha nenhuma forma de operar. Eu fui em vários médicos, era inoperável. Mas do que vem isso? Então, é um caso raro. É um caso raro. Não tem nenhuma explicação. Não, e como mãe sente culpa, né? Onde eu estava que eu não vi a minha filha com câncer. Mas não tinha. Mas ela tinha sintomas? Ela nada, sentia ela dor, começou febre? depois assim. Ai, mas tô com uma dor. Mas ia menstruar, já estava na época, acompanhada por médico, não tinha nada. Ela não tinha pele amarela, ela não tinha... Normal, vida normal. E aí foi um cair do 15º andar de cara no chão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha filha é muito forte. Você ouvir um nome desse, sabe? É surreal. E aí começou nosso grande calvário que nossa mãe passou. E hoje eu estou aqui muito agradecida a Deus, porque quando a Júlia foi embora... Uns 15 dias depois, estava até conversando com ela, eu falei, para que eu não passei por tudo isso? Para guardar isso dentro do meu coração. Meu Deus, me usa. Eu quero que o Senhor me usa, sabe? E as coisas foram acontecendo, né? E assim que eu descobri o laudo da Júlia, eu estava um dia trabalhando, uma cliente minha falou, Tati, vai lá na igreja do centro, na igreja tal, conversa com uma pessoa que ela tem um horário que eles fazem oração para Nossa Senhora. Ela tem o dom da palavra. E eu fui, sentadinha, a gente conversou, ela falou, Tatiana, eu tenho uma coisa para te falar. Você é devota de Nossa Senhora? Eu falei, nossa, muito. Eu falei, muito. Ela sempre me acompanhou, sem ninguém falar, eu sempre tive ela muito de mim, sabe? E... ela falou, então, ela manda te dizer que você vai fazer o caminho que ela fez com Jesus, mas que ela vai calçar os seus pés. Sempre que você tiver com uma dificuldade muito grande, mentalize ela. Ela vai te ajudar. Foi o processo mais curativo que eu passei na minha vida até hoje. Porque não tem como explicar a fé, você tem que viver a fé. A fé não se explica, você vive. Sente, né? Vive. E os verdadeiros milagres da vida são os momentos que você tem ali naquele momento. O milagre, o que é o milagre? O milagre é você passando uma dificuldade, aparece uma amiga. O milagre é sua filha está passando mal, você começar a orar, mandar no WhatsApp. Gente, hora que a Júlia está entrando, está aqui na químio, está começando a passar mal. A Júlia dormia. Então eu passei 2 anos e 7 meses, eu e a Júlia, envolvida com muita cura, com muitos milagres. Foi o período do tratamento dela? 2 anos e 7 meses. Com quantos anos ela morreu? Ela ia completar 16.
Ela é Eu completa. perdi um irmão também, com 15 anos de osteosarcoma. Então, E a gente sofreu com a doença 2 anos e 9 meses. então você Ele conhece. amputou a perna esquerda. E ele faleceu, ele ia completar, faltava 2 meses para ele completar 16. A Júlia, ela também, faltava poucos meses. E foi assim, é difícil, mas é fácil, mas parece não é estar aqui, porque você falar de uma dor, e tem mães que estão nesse momento enlutadas, não sabendo lidar com essa dor. Então passa essa impressão que é muito fácil, mas não é fácil. Nesse percurso de 6 anos que a Júlia desencarnou, eu tenho que lidar todos os dias com esse sentimento. Eu costumo falar dentro de mim, assim, eu criei o meu mundo do menino de pijama listrado, que eu comentei com você, né? Falei, eu criei minha história para eu conseguir lidar com isso todos os dias, sabe? Porque a saudade, ela é da voz, é do cheiro, é do toque, é do abraço, sabe? A saudade, ela é todo momento. Então, não tem um dia que eu acorde que eu não lembro. Ah, mas você não lembra do seu filho? Lembro, só que eu não convivi quase 16 anos. Eu gerei ele. A dor é grande, sabe? Mas da Júlia dói mais. O corte é mais profundo, porque eu tive tempo de me despedir dela. A gente teve tempo de conversar. Ela me curou. A Júlia veio para ensinar. Então, eu sou tão grata a Deus por ele me dar a oportunidade de ter gerado a Júlia e meus 3 filhos. Porque, assim, eu aprendi em cada momento, sabe? Em cada gestação, eu aprendi a ser melhor. Foi uma oportunidade. E Deus vem preparando desde o dia que eu nasci. Porque eu nasci de 6 meses. Então, quando eu descobri que a Júlia estava doente, meu pai falou, filha, você não lutou naquela incubadora à toa. Você tinha uma missão aqui. Então, agora você tem que lutar pela sua filha. Sim. Então, ali, muitas vezes eu me via a Júlia cuidando de mim. Júlia. Como que ela viveu isso, assim? Como foram os últimos tempos? Como é que era a relação de vocês duas? Primeira coisa, quando a Júlia ficou, que a gente descobriu, não tem como você mentir. Primeira coisa que o médico falou, a gente tem que ser muito real com a Júlia. Por quê? Que foi o oncologista dela, que maravilhoso, por sinal, nossa. Ele falou, ela tem que acreditar quando eu falar que não vai doer. Ela tem que acreditar quando eu der um diagnóstico para ela, ó, melhorou. Não, porque se a gente mentir, ela não vai ter confiança. Então, ela tem que ter noção como que vai ser o tratamento. Então, ali já começou na verdade. Então, não tinha mentira. Então, eu falei, ó, Júlia, você tá com isso, é um tratamento. Então, a gente combinou. Mãe, nós vamos... Ela falou, então eu sou o soldado. Eu falei, nós somos, você é o soldado, e ele que é o general, ele vai dar o comando, que é o médico. Mas o verdadeiro tá lá em cima. E ela, então tá, mãe. Então ela fez um mural no quarto dela, escreveu todo o propósito. Sabe? Ela falava, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou mentalizar. Eu falei, isso aí. Só que chegou um momento que ela falou assim, mãe... Ela me chamou no quarto dela, sentadinha, com a barriga já grande, porque dá diástase, né? Por conta do líquido, tudo. Ela falou, mãe, eu tô pensando aqui, acho que Deus tem outros planos para mim. Eu falei, filha? Ela falou, sei do mural, não vai acontecer aqui. Aí eu falei, por quê? Mãe, eu sinto no meu coração que eu vou lutar até o último momento, mas a gente tem que se preparar. Então, assim, ela me chamou para ter essa conversa, sabe? E é muito, até assim, difícil falar disso, porque, assim, ela me poupou muito, sabe? Quando ela tava com dor. Filha, tá tudo bem? Mãe, só fica pertinho de mim aqui, sabe? E eu ficava perto dela. Então, assim, o respeito que ela teve comigo, porque quando alguém adoece na família, todo mundo adoece junto. Adoece. E é difícil para todo mundo, sabe? Você vê alguém que você ama ser furado, ser cortado. Ela entrou para cirurgia, saiu, sabe? Não deu certo de fazer o transplante. A gente foi tentando, até o momento que o médico falou, ó, não tem o que fazer na medicina. Eu não quero jogar toalha, mas já deu, não dá mais. O que eu faço, doutor Elvis? Ele falou, vai curtir a sua filha. Aí chegou na parte final, que é difícil, que tem que fazer eles começam a entrar em... A doença começa a ser mais agressiva, que foram os últimos 3 meses. Coincidentemente, passamos por Aparecida, nas férias de fevereiro, ela faleceu em maio. E ela orava no pé da Nossa Senhora. Ela conversava, ela ficava assim, eu lembro dela agachadinha, ela assim, sabe?
Eu queria tanto entrar na cabecinha dela para ver o que ela conversava, sabe? Mas ela falava, mãe, vai dar tudo certo. Então, quando ela teve a última internação dela, ela passou mal de madrugada. E o médico me chamou e falou, ó, Tatiana, você sabe que chega um momento que tem que sedar. Ou a gente seda, ou a gente entuba. Se entubar, você não pode ficar perto dela. Mas se sedar, você pode. A sedação, ela vai dormir. Aí eu falei, posso conversar com a Júlia? Ela falou, pode. Ela estava consciente, sabe? Aí ela falou, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, ó, sua aferição está baixa, seu batimento cardíaco está muito acelerado. Lembra um dia que a mamãe falou, lá no HC, que um dia tudo ia passar? Que a dor não é para sempre. Ela falou, lembro. Eu falei, essa hora chegou. Ela falou, mãe, tô cansada, né? Eu preciso dormir. Faz 2 noites que eu não dormia, ficava muito agitada. Eu falei, né? Eu preciso dormir. Aí ela falou, mãe, vamos fazer um combinado? Você vai continuar fazendo os seus esportes que você gosta, que eu gosto de fazer triatlon, né? E você vai continuar trabalhando, que eu sei que você ama trabalhar. Eu tenho muito orgulho disso. Mas você nunca vai deixar de dar essas risadas esculachadas que você dá. Porque eu tenho mania de rir alto, sabe? É uma característica minha. Por mim. Então, gente, por ela, eu luto todos os dias. Eu corro, eu pedalo, assim, eu vou trabalhar, sabe? E eu tenho tanta gratidão a Deus pela oportunidade de eu estar aqui, vivendo por ela. E nesse momento eu conversei com Deus. Na hora que foi sedando ela, assim... Aí eu dei um beijinho na testa dela, eu falei, vai com Deus, que Nossa Senhora te acompanhe. A gente vai se encontrar. Ela falou, vai. E ela dormiu. Nesse momento, eu conversei com Deus. Falei, Senhor, a Júlia não é minha, ela é sua. Mas, faça a sua vontade, não a minha. Porque a minha vontade, eu acho que é bem pequenininha perto da sua. E ela ficou sedada a noite inteira e desencarnou no outro dia. Mas... a entrega, gente, Deus, ele ouve tanto pedido, ele respeita tanto o amor de mamãe, que eu conversei com ele e falei assim, Senhor, mas quando o Senhor for recolher minha filha, que eu esteja aqui. O Senhor entregou ela nos meus braços, eu quero devolver. E assim ele fez. Ela faleceu, eu que vi, dando banho nela na cama. O enfermeiro nem tinha percebido. Eu falei, a Júlia está indo embora. Ele falou, não, mãe, é a apneia. Eu falei, a Júlia está indo embora. Virei a Júlia, ela deu o último suspiro. Mas o mais interessante disso tudo, eu fiquei tão leve, eu fui tão amparada naquele momento, eu senti que tirou um peso, assim, eu fui ficando leve. Sabe quando você fica assim, ancorada? Sabe quando você está no meio, você gruda assim, você fica ancorada? Aí eu fui conversando com ela, fui trocando ela, passei o gloss, deixei ela bonitinha, me despedi dela. Porque geralmente quando você perde alguém, você grita, ai meu Deus, ela não merecia aquilo de mim, sabe? Ela merecia o meu respeito, o meu entender, sabe? E assim foi o processo. Continuar. Aí ela foi cremada, por escolha dela, que a gente teve um papo um dia, ela falou que não queria ser enterrada, que ela queria que as pessoas se lembrassem dela. Mãe, as cinzas você escolhe, você e meu pai. Tanto é que ela foi para a Serra da Canastra, que é um lugar que ela amava. E continuar. O que sobrou? Né? Então, ela foi cremada, não teve sepultamento. As cinzas vieram 15 dias depois. Eu não conseguia desfazer das cinzas. Se eu olhar aquele potinho e ver que sua filha está lá. A saudade. Meu marido falava... Na semana que ela faleceu, vai correr. Eu falava, Sérgio, eu não quero ficar quieta. Sabe, aquele momento de ficar quietinha. Leva a Nicole no parque, vai. Eu falei, eu não quero. Então, eu precisei de uns 10 dias para eu ficar ali, separando as coisas, doei para as amigas, fui dando vida para as coisas dela, né? Mas retomar não é fácil. Ainda mais na minha área, que eu trabalho com estética. Como que eu vou ver uma mulher sofrer na minha maca porque está com celulite? Mãe da Glória. Eu estou deprimida. Eu falava, por que essa deprimida? É porque eu estou com essa celulite. Não aguento mais. Eu falei, você aguenta? Você vai sobreviver com essa celulite.
né, assim, Ai, ai. tentando achar um humor, entendeu? Sim. Porque vai estar difícil, se você achar uma graça, é mais fácil. Então, eu comecei, assim, me permitir, me perdoar, Os sabe? valores mudam, né? Não, mas total. Eu sei. Total. Mas o trabalho, gente, você poder trabalhar, sabe? O trabalho, ele me ajuda muito. E Sem acho que dúvida, tudo né? isso que ela falou aqui, né, do ponto de vista emocional, foi importante. Tanto para sua filhinha quanto para você e para a família. A gente Sim. precisa ritualizar esse Isso, momento, não é? Porque a Júlia se foi, mas eu tenho vidas que me amam. Eu tenho meu esposo, tenho uma grande amiga minha que está comigo aqui. Eu tenho outras amigas, eu não tenho uma família muito estruturada, porque meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, e minha mãe foi embora, né, com o atual marido dela, eu fiquei com meu pai. Eu não tinha uma família estruturada, eu saí de casa com 16 anos porque era o que eu tinha, entendeu? Eu precisava refazer minha vida. E até nisso foi importante esse processo da Júlia, porque eu aprendi a perdoar meus pais, eu aprendi a entender que cada um dá o que consegue naquilo, mesmo que é pouco, aquele pouco é muito para quem está dando, entendeu? E eu aprendi a amar mais a minha mãe, porque ela foi uma grande mulher de ter coragem de seguir a vida dela. E tomamos uma água aqui. Acima de tudo, histórias curam histórias. Que você leve sempre isso para tua vida. Assim, como é importante a gente ouvir, né, o outro, porque a gente se coloca tanto em, puxa vida, às vezes o que está acontecendo para mim não é o que eu sonhei. E quando a gente olha do lado, a gente vê tantas pessoas passando por tanta coisa desafiadora, né? E aí a gente coloca a mão na consciência e vê um pouco a nossa trajetória também. Então isso é muito importante. É por isso que eu disse para vocês há pouco, é o fundamento do nosso programa compartilhar essas histórias. Vem mais uma aí, inspiradora, que essas histórias nos dão força para seguir os nossos caminhos. A nossa próxima convidada, ela vem como uma pílula de esperança também para sua jornada. Ela viu, gente, a sua vida desmoronar ao ter sua filha de 13 anos desaparecida ali a 120 metros da sua casa. Com isso, ela criou um movimento importantíssimo chamado Mães da Sé, onde auxilia outras mães a jamais perderem a esperança de encontrarem seus filhos. Seja bem-vinda, Ivanise Espiridião. Tudo bem, Ivanise? Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada, minha querida. Bem-vinda. Sente-se comigo aqui. Vamos bater um papo. Ivanise, nós já nos derretemos em lágrimas aqui. Eu também, Aline. E você também? Não tem como, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento que você criou a partir da sua história, né? Esse trabalho, ele nasceu em março de 96, 3 meses após o desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. De 23 de novembro De dezembro. De dezembro, 95. Praticamente na véspera de Natal. Minha filha Como foi? A sua filha tinha quantos anos? tinha 13 anos. 13? Ela saiu de casa por volta das 8 horas, acompanhada de uma colega 8 da manhã, da noite? da noite. Foram visitar uma colega de sala de aula, que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Só foram dar um abraço na colega, tanto que elas nem entraram na casa da amiga, porque estava se formando uma chuva. E aí, no caminho, cada uma seguiu em direção à sua casa. De onde a colega disse que ela se separou, não dá mais do que 120 metros de distância. Eu não estava em casa quando ela saiu. Quando eu cheguei, que eu percebi que ela não estava, perguntei para minha outra filha. Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Maris com a Luciana e já volta. E aí começou a cair aquela chuva. Eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Quando a chuva passou um pouco, eu chamei minha outra filha e fomos até a casa da menina que saiu com ela, que ficava a 300 metros de distância da nossa casa. Quando eu cheguei lá, que eu falei para a menina, eu vim buscar a Fabiana. Ela disse, tia, ela já foi embora faz tempo. Eu falei, como se ela não chegou em casa? Foi quando ela me falou. Nós nos separamos em frente ao supermercado. E é essa distância que dá. E na hora você não pensa no pior. Você acha que é coisa de adolescente, né? Eu lembro que eu falei para minha filha, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apanhar também. Ela disse, mãe, eu não estou escondendo nada de você.
Você pensou que pudesse ser talvez um namoradinho, Sim. alguma coisa? Sim, e a gente não passa na nossa cabeça que ia acontecer uma tragédia dessa. E aí, logo em seguida, a menina que estava com ela chegou e nós começamos a procurar as imediações das ruas próximas de casa. Isso foi até umas 3 horas da manhã, não encontramos. E aí eu comecei a procurar minha filha em todos os lugares possíveis e imagináveis. Naquela época, Amanda, o desaparecimento ele era um assunto que as pessoas não tinham conhecimento desse fato, né? E eu lembro que eu fiquei durante 3 meses procurando a minha filha sozinha, na cidade de São Paulo, que é uma megalópole, Nossa né? Senhora. Não sabe nem por onde começar. Né? Não sabe. E assim, eu bati nas portas de todas as emissoras de televisão, né? Pedindo ajuda. E as pessoas falavam para mim que esse assunto não estava em pauta. E eu cheguei no limite da loucura, a ponto das pessoas falar que eu estava louca. Eu acho que eu estava mesmo. Como é que não fica numa situação dessas? Porque eu estava ouvindo as histórias dessas mulheres fantásticas aqui. A gente que é mãe não está preparada para perder um filho. Mas quando ele morre, você enterra um corpo. Você vive um luto real. Agora, quando ele desaparece, é muito pior. Porque você vive a dor da incerteza. Eu não sei o que é deitar e dormir uma noite de sono há quase 27 anos. Tem tudo isso. Tem tudo isso. A minha vida, ela Só fica com o microfone mais próximo. ela se transformou numa interrogação. Eu fico me perguntando, já se passaram quase 27 anos, se a minha filha está viva, por que ela nunca foi vista por alguém? Porque a minha filha acabou se transformando num ícone de criança desaparecida no Brasil. E ela já vai fazer 41 anos. E é uma sensação assim da mais profunda impotência, da mais profunda incapacidade, entendeu? Mas eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. Porque ou eu aprendi a viver com essa dor, eu já tinha morrido. Não pense que é fácil, né? E aí eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por mais de 11 mil mães que já passaram pela minha vida ao longo desses 26 anos de trabalho. E foi com essas mulheres que eu aprendi, né, a compartilhar da mesma dor com ela. E quando você compartilha da mesma dor com outras pessoas, você vai aprendendo a conviver com aquela dor de uma forma mais amena. Mas não é fácil, não é fácil. E como que você ajuda essas mulheres a Vocês já devem ter encontrado muitas crianças. A gente, em 26 anos, eu tenho 5.340 pessoas encontradas. E como que encontra? Como que procura? Qual que é o primeiro passo? Olha, a divulgação é a nossa ferramenta de busca. Quanto maior a gente tiver o rosto dessas pessoas divulgadas, maiores são as chances delas serem localizadas, né? Seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso, né? Então, a gente acaba encontrando essas pessoas em hospitais, nas ruas, crianças que acabam se perdendo, né? Tem alguns fatos que envolvem a parte criminosa do desaparecimento, né? O tráfico de pessoas, ele é o terceiro maior crime no Brasil, no mundo, né? Mas, a cada pessoa que eu consigo encontrar, eu vejo a minha filha em cada uma delas. No dia 31 de julho, foi encontrada uma menina que estava desaparecida há quase um ano, em Salvador. A semana passada, foi encontrada uma outra adolescente de 16 anos, que ficou durante muitos meses também em cárcere, entendeu?
Então, quando eu vejo essas meninas sendo resgatadas, depois de tanto tempo desaparecida, a minha expectativa em relação à minha filha, a minha esperança, ela se renova 1000%. O que você acha que pode ter acontecido com a sua filha? A minha filha, ela só pode ter sido levada para o tráfico de pessoas. Porque ela tinha 13 anos, mas ela aparentava ter muito mais. Eu tenho 1,50 m, eu batia no ombro da minha filha. Ela já tinha um corpo formado. Ela puxou a família do pai. Ela é branca, tem um rosto assim, muito bonito, muito angelical. Tinha um corpo que chamava a atenção. Então, só pode ter sido pega para essa finalidade. Só que hoje, com 40 anos, a minha filha não serve mais para o tráfico de mulheres, né? Porque ela já é velha. As mulheres que são traficadas, mulheres e crianças que são traficadas, elas são levadas para exploração sexual. E para onde? Outro país? Para vários lugares, inclusive para outros países. Mas aqui também acontece isso, entendeu? Só que eu me agarro na esperança e na certeza de que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva. Todas as vezes que eu pergunto para Deus, que Ele me deu um sinal sobre a minha filha, Deus me mostra a minha filha viva. Então, é isso que me mantém viva. Na expectativa e na certeza de que um dia, a hora que eu menos esperar, a minha filha vai aparecer. Mas não é fácil, Amanda, não é fácil, entendeu? Você é mãe, você sabe o que é um filho para nós, né? Nossa Senhora. É um amor assim que é inexplicável. A gente, depois que é mãe, você muda a visão da vida, a visão do mundo, a visão das pessoas. E a gente não está preparada para perder um filho dessa forma, entendeu? Há 26 anos e 8 meses, eu tenho vivido um luto inacabado. É uma dor que não tem remédio. E hoje é diferente, porque você falou assim, eu te perguntei, qual é o primeiro passo quando alguém desaparece? Você falou, a divulgação, né? Hoje você tem as redes sociais. Quantas vezes nos grupos de WhatsApp a gente recebe idoso desaparecido, criança desaparecida? Então, assim, hoje você tem uma divulgação mais forte. Hoje a gente tem como fazer essa comunicação. Mas na tua época não existia nada disso. Naquela época não tinha, entendeu? A causa do desaparecimento, ela só veio ser reconhecida, né, no Brasil em 96. Você era muito pequenininha, você não deve lembrar de uma novela que falava sobre... Explode coração, não foi? Explode coração. Sim. Lembra? Da Glória Pérez, se eu não me engano. Foi da Glória Pérez. Sobre... Como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda, né, um problema. Você participou, né? Sim, eu participei da novela Explode Coração. Então, foi a partir daí que esse problema ele veio à tona, que a sociedade veio tomar conhecimento desse fato. Mas até então, ninguém conhecia esse fenômeno. Agora, o que pode acontecer com alguém? Então, você falou, o cárcere... Essa que você falou que ficou 1 ano sumida e depois apareceu. Aí, como que encontraram ela? Num lugar, presa? Não, ela voltou sozinha. Ah, eles soltaram. Ela voltou sozinha. Ficaram 1 ano lá usando para o que quiseram e aí liberaram ela, é isso? A circunstância em que ela desapareceu, na mesma circunstância que ela desapareceu, ela voltou sozinha para casa. Só que ela voltou muito assustada, entendeu? Então, eu falei para a família, olha, o que ela precisa hoje é de apoio, né, da família, nada de interrogação, nada de ficar cobrando, e um apoio psicológico. Porque só um psicólogo ele vai começar a descobrir o que realmente, de fato, aconteceu com aquela adolescente. Idosos, né? A gente vê muitos casos também, né? E também a vítima se sente culpada, Sim. né, Ivanice? Nossa, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, viu? Obrigada. Fico imaginando que para você deve ter sido um recurso também, ajudar Sim. o outro para lidar com Sim. a sua própria dor, né? Sim. Então, mas realmente as vítimas de violência nesses casos de desaparecimento,
elas precisam ser acolhidas e precisa ter um acompanhamento psicológico também, porque não se sabe o que aconteceu. Isso que você falou também, de não ser um interrogatório, não é para isso. Sim. Né? Precisa lidar com a emoção que ela viveu ali. Porque ela desapareceu, ela saiu de casa e desapareceu no caminho de casa, né? Era uma menina que ela não tinha nenhum problema de relação familiar. Era uma família muito, muito bem estruturada, né? Tanto que o pai, durante todo esse tempo, porque a gente tem famílias no Brasil inteiro, mas tanto ele como a mãe eram pessoas muito ativas na busca pela filha. E a primeira coisa que ele fez quando ela voltou foi me mandar mensagem: e agora, o que eu faço? Né? E aí você tem que dar um suporte para essa família. Existe uma porcentagem, tipo assim, tantos cárcere, tantos... enfim, do que pode acontecer, principalmente com essas crianças e adolescentes? Porque a pessoa mais velha, a gente imagina, às vezes está com Alzheimer, se perde, às vezes é uma coisa geográfica mesmo, vai parar num outro canto, não sabe voltar, não sabe o nome da família, quer dizer... Sim. Olha, o tráfico de pessoas, 80% das pessoas... Desaparecidas é pelo tráfico de pessoas. Não, pessoas que são traficadas. São mulheres e crianças, né? Agora, a criança que desaparece, de fato, Amanda, ela é usada para fins criminosos. São crianças que, se você observar o histórico do desaparecimento dela, ela desapareceu brincando no quintal de casa, brincando na porta de casa. E são crianças muito bem afeiçoadas. Crianças de uma classe social muito pobre. Ou seja, aquela criança ela já estava sendo observada. E a primeira oportunidade que aquelas pessoas tiveram, levaram elas embora. São crianças que você vai ver que tem muito tempo que elas estão desaparecidas e que a família não tem nenhum vestígio do paradeiro dela. A criança que foge de casa, ela está fugindo muitas vezes de um conflito familiar. Sim. Só que essa criança, ela é uma criança fácil da gente ser encontrada. Quando ela foge de casa, ela está sinalizando algum tipo de violação do seu direito. E aí, quando você encontra essa criança, você tem que trabalhar a reintegração familiar com a família. Entendeu? Sim. Porque nenhuma criança vai para a rua porque gosta de ficar na rua. Então, ou ela foge, pelas questões que você falou, ou ela é raptada Sim. pelo tráfico de crianças. Existe mais algum motivo? Sim, às vezes a criança ela está sendo vítima de bullying na escola, né? Às vezes ela está sendo vítima de uma pressão psicológica. Às vezes o pai está desempregado e ele não consegue arrumar emprego, ele acaba se tornando uma pessoa mal-humorada e ela está fugindo daquela situação. Às vezes ela está sendo vítima de bullying na escola, mas ela não tem a liberdade de confidenciar esse problema com os pais. Então ela acaba fugindo, entendeu? Sim. É uma forma de fugir daquele problema. Só que são os casos mais fáceis de serem solucionados. Agora, o desaparecimento, de fato, é muito raro. É muito difícil de você encontrar. Que coisa, né? Meu Deus do céu. Olha, eu vou deixar o contato da nossa querida Ivanise Espiridião, fundadora do movimento Mães da Sé. Esse movimento que é tão importante no país inteiro, que aconteceu a partir de uma experiência de vida dela. O telefone está aí no vídeo para você, é o 11-3337-3331, tem um celular também, e o site mãesdacé.org.br. Ivanise, olha, eu não sei nem como te agradecer, assim, é muito importante te ouvir, e eu queria que você finalizasse a sua participação aqui com a gente, deixando ou fazendo o teu apelo, ou deixando uma reflexão para os pais, para as pessoas que estão em casa, né? Um jeito da gente prestar mais atenção, ficar mais atento, ou o que fazer no primeiro momento. Enfim, que você fizesse as suas considerações finais de um assunto tão importante. Bom, eu queria deixar aqui o meu apelo para as pessoas que, quando vê a foto de um desaparecido nas redes sociais, que compartilhe aquela foto, que divulgue, porque esse trabalho ele só dá resultado graças à divulgação. Quanto mais pessoas aderirem a essa causa, maior é a resposta que eu procuro
por ela há quase 27 anos e que milhares e milhares de mães procuram por seus filhos. Só no estado de São Paulo, a gente tem cerca de 25 mil pessoas por ano que desaparecem, né? E essa causa, infelizmente, ela é uma causa invisível aos olhos da sociedade. Então, que as pessoas façam uma reflexão e se coloquem no nosso lugar por um segundo e pense, e se fosse meu filho? Exatamente isso. E a tua filha, como passaram-se muitos anos, não dá nem para divulgar uma foto hoje em dia, né? Porque ela era uma criancinha, né? Ela tinha 13 anos, anos, pré-adolescente. agora ela já vai fazer 41. Vanise, obrigada por estar aqui, Imagina, minha querida. que Obrigada, viu? agradeço. Toda a nossa força, carinho e Obrigada. respeito a você. Que Deus te Obrigada. proteja. Amém. E quem sabe você volta aqui com uma boa notícia pra Bom, gente, com a sua filha. Quando isso acontecer, eu quero falar para o mundo inteiro. Quero compartilhar dessa alegria com o mundo inteiro. Porque eu vivo nessa esperança de que um dia essa hora vai chegar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós vamos Obrigada. estar aqui para te aplaudir. Olha, mulheres incríveis passaram por aqui que geraram o amor de suas vidas, seus filhos. Mas e quando esse amor nasce fora do nosso corpo? É o que nós vamos saber agora com a minha próxima convidada, que é advogada, tem 45 anos e viu sua vida transformada através da adoção. E ela afirma: a Elisa não nasceu de mim, eu que renasci dela. Bem-vindas, Luciana Quintanilha e sua filha Elisa Quintanilha. Obrigada por estarem aqui, viu? Tudo bem, Elisa? Como vai? Bem-vinda, viu? Tudo bem? Ai, mas que boneca! Obrigada por estarem aqui, viu? A Luciana é advogada. E aí, como ela é charmosa! Obrigada. Você é linda! É linda mesmo, muito charmosa. Luciana, vamos conversar um pouquinho. Você sempre teve o sonho de ser mãe? Porque tem mulher que nasce, a Vanessa comentou isso. Desde que eu nasci, era pequena, né, Vanessa? Você sempre teve esse Eu ímpeto de ser nasci mãe. pra ser mãe, igualzinho minha mãe. Tá vendo? Tem mulheres que não, ao longo da jornada se tornam grandes profissionais, empreendedoras, vem um filho no meio do caminho. Como foi isso pra você? Não, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre adorei criança, tinha muitos sobrinhos, ajudava a cuidar e tudo, e sempre quis ser mãe. E quando eu conheci meu marido, ele já tinha um primeiro relacionamento, eu tinha 21 e ele tinha 46 anos. E já tinha 2 filhos. E esses filhos praticamente da minha idade. Então ele já tinha feito uma vasectomia e não podia ter filho mais, né? Aí a gente começou a namorar, até então não pensava nisso. Aí casamos e eu comecei a pensar muito nisso, como vai ser agora, né? Porque eu quero ter filho. Pensamos em várias possibilidades. E aí, por fim, eu sozinha virei e falei, gente, mas eu não preciso... Eu não quero gerar uma criança, eu quero ser mãe. Então, eu não preciso ter uma gestação, não preciso engravidar. Aí eu falei, vamos adotar um bebê? Aí ele falou, ai, não, eu já tenho quase 60 anos, eu acho que é uma besteira que a gente vai fazer isso, você tem certeza que você quer? E aquilo foi, no começo, ele não queria mesmo. E, por amor, ele resolveu assim, não, vou dar o direito, acho que ele pensou, vou dar o direito dela de ser mãe, né? Já que eu já tenho meus filhos, sei como é. E aí entramos num acordo e fomos fazer todo o processo, que é a pior parte, né? Aí entramos na fila, entramos com toda a documentação, tal. É um processo, uma burocracia muito grande. E no começo, você acha que vai ser uma coisa fácil, né? A pessoa entra, vou esperar, mas vai ser fácil. Mas não é fácil. Quando você passa pela psicóloga, né, do forense, eu me senti assim, foi a pior situação que eu já passei. Parece que você está escolhendo um produto. Porque eles começam a te fazer todo tipo de pergunta, né? Se a criança, qual a cor da criança, qual o sexo da criança, qual a idade, todos os problemas de doença que a criança possa ter ou não. E aquilo, eu me senti muito mal ali, porque eu queria ser mãe, não dependia de como ia ser essa criança. A única coisa que eu falei é que eu queria que fosse uma criança até 3 anos de idade, porque eu queria curtir. Essa fasezinha gostosa, e né? também, eu não sei,
hoje eu penso um pouquinho diferente, mas eu acho que uma criança mais velha, ela já vem com muitos traumas, geralmente, né? Do abandono, talvez sofreu maus tratos. A gente vê muitos casos desse tipo. Eu falei, talvez eu soubesse até lidar melhor com isso, mas o meu marido talvez não soubesse lidar com essa situação. E ela veio para você com quanto tempo? Com 6 meses. Quanto tempo você demorou no processo de adoção, desde que você deu a entrada? Eu fiquei, desde que eu dei entrada, uns 4 anos, que foi, assim, muito rápido, que geralmente é bem mais demorado. Tá. Mas, na época que a Elisa chegou, foi uma época em que tiveram muitas crianças retiradas dos pais biológicos por conta... Eles falavam até que... Foi muito falado na TV, chamavam filhos do crack. Porque como as mães eram muitas mães usuárias, elas perdiam essa guarda, ou às vezes deixavam em abrigo, deixavam, às vezes até na rua mesmo. Então, foram saindo muitas crianças para adoção nessa época. E quando eu fiz a entrevista, a psicóloga me falou, olha, vai demorar um bom tempo. Então, eu meio que bloqueei aquele assunto dentro de mim. E, de repente, um dia, do nada, eu recebi um telefonema e falando que tinha chegado a minha vez na fila de espera. Aí, eu, tremendo toda, falei para a moça, mas só me diz uma coisa, é o quê? É uma menina? É um menino? E meu marido sempre falava, vai ser uma menina, vai ser pequena, vai ser um bebê e vai se chamar Elisa. Porque a avó dele se chamava Elisa, a minha avó também me chamava Elisa, e falou, vai ser Elisa. E ele tinha essa convicção, ele sempre me falava isso, em todo o tempo do processo. E aí a moça me falou, é uma menina, tem 6 meses, na hora eu tremi do pé à cabeça. Eu falei, gente, é uma menina pequena, né? Um bebê, vou poder viver, assim, não vou pegar a fase do recém-nascido, mas é praticamente. E vocês, desculpa, eu vou te fazer perguntas. Não, eu sou leiga no assunto, tá? No momento da entrega, vocês têm contato com os pais biológicos ou é uma coisa que não passa por esse encontro, não acontece? Então, eu não tive esse encontro, porque a Elisa já estava num abrigo. Quando você viu? Ela já estava num abrigo desde de 27 dias de vida, ela estava no abrigo. Tá. Então, geralmente, a gente tem esse contato também no correr do processo, que vem depois, né? E eu também não tive. Mas aí a assistente social me ligou, pediu se eu poderia conhecer a Elisa 2 dias depois. Ia ser a primeira vez que a gente ia ter um contato. E tem todo um procedimento que você vai fazendo visitas, né? Ela quer saber a sua disponibilidade, de você ir ficar um tempinho com a criança, quantos dias na semana você pode ir, quanto tempo você pode ficar. E pela minha profissão, eu tinha um horário bem fácil de me adaptar. Eu falei, eu posso ir todo dia e posso ficar quantas horas for preciso. Eu queria ficar com ela, né? E aí marcou, quando chegou 2 dias depois, e eu não tinha nada. Eu não tinha um quarto para ela, eu não tinha nada de enxoval, nada. A moça desligou o telefone ali. Ela me pediu para ir ao fórum aquele dia, às 13 horas. Aí eu fui, aí ela conversou, perguntou tudo isso. Eu saí ali do fórum, eu fui fazer o enxoval da Elisa. Aí eu fiz todo o enxoval da Elisa, arrumei quarto, arrumei tudo. Em 2 dias, eu pintei o quarto, eu decorei, eu montei berço, eu lavei as roupas, eu fiz tudo. Aí no dia, quando foi marcado para quinta-feira para eu conhecê-la, às 18 horas, fui eu e o pai dela. E chegamos lá, a gente mora numa cidade bem pequena, que conhece muita gente. E a responsável pelo abrigo, que é a irmã Esmeralda, uma querida, por sinal, ela veio receber a gente e tal, e falou, ela está tomando banho, daqui a pouco ela vem. Falei, tá bom. E fiquei ali esperando. E eu nunca tinha ido ao abrigo antes, eu fui uma única vez. Porque eu falava assim, eu não quero ir e ter contato com as crianças e ficar assim, ir embora, porque você vai se apegando, né? E eu falei, eu não quero. E quando foi para conhecê-la, cheguei lá, a irmã, tudo bem e tal. Falei, ela já vem. Quando ela veio, eu só peguei ela no colo. Eu não sei, até hoje eu não sei explicar. Parecia que ela tinha saído de mim, naquele momento. É inexplicável.
E aí a irmã falou para mim, olha, você vai ter que vir fazendo visitas até vocês se adaptarem, né? Porque as crianças às vezes podem estranhar, os pais podem não se adaptar também. E ela é uma criança que chora muito. Ela dorme comigo no meu quarto e ela chora muito à noite. Ela mama 5, 6 vezes por noite. Aí eu falei, não, tudo bem, eu venho. Aí eu virei para a irmã e falei assim, eu não venho. Eu vou levar ela embora comigo hoje. Não, você não pode levar, porque não é permitido isso, né? Eu tenho uma ordem para você fazer essa adaptação. Falei, irmã, eu não vou conseguir ir para minha casa e saber que a minha filha vai ficar aqui. Se ela é minha filha, ela vai comigo hoje. Aí ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tá bom, eu vou assinar aqui. Qualquer problema, eu me resolvo com o juiz. Eu vou confiar isso a vocês. E leva. Aí ela falou, você vai levar as coisas dela? Eu falei assim, não. Outra criança vai precisar dessas coisas. Eu vou levar. Ela já tem tudo. Eu só quero a mamadeira, porque ela pode estranhar uma mamadeira nova. E a chupetinha que está na boca dela, só para ela não estranhar. Eu já não deixei ela sair do meu colo mais, né? Dei um pouquinho no colo do pai dela, mas já catei de novo. Saí dali, Amanda, cheguei em casa. Essa menina nunca chorou. Desde o minuto que ela veio no meu colo. Ela nunca chorou. Ela dormiu aquela noite, a noite inteira. Ela não acordou para mamar. Eu levantava toda hora, né? Olhava, aquela coisa de mãe, ver se a criança está respirando. E ela disse que chorava tanto, não é possível. E ela tinha, a irmã falou, ela tem uma respiração forte. Quando eu peguei ela no colo, eu senti uma ronqueirinha no peito. Que é, como a mãe biológica era usuária de crack, ela tinha uma disfunção na respiração. E ela tinha essa ronqueira. Acabou. Nunca mais ela teve. Nunca mais. Eu nunca ouvi isso lá em casa. Eu ouvi na hora que eu peguei ela no braço, no abrigo, e nunca mais eu ouvi aquilo. É coisa de Deus mesmo. Acabou tudo, a menina não chorava. Ela era alegre, parecia que ela me conhecia desde a hora que ela nasceu. Qual é o momento que uma mãe adotiva vai contando para a criança? Vai deixando ela ciente de tudo? Como foi isso? Eu não sei, eu senti vontade desde muito cedo. Você já foi explicando. Eu tinha muito medo de a gente ver casos, né, da criança se revoltar porque não sabia, ou de alguém contar por acaso. E desde pequenininha eu falava para ela, desde 1 aninho eu falava para ela, você nasceu do coração da mamãe. Você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu do coração. Ia falando. Ela, muito pequena ainda, ela já falava para as pessoas, eu nasci do coração da minha mãe, eu não nasci da barriga da minha mãe. Com as crianças, às vezes a gente se reunia com amigos não tão próximos, se tinham crianças pequenas, ela ficava brincando. De repente ela falava assim, mamãe, isso com 4 aninhos, mamãe, eu falei, mas eu nasci do coração da minha mãe. Aí as crianças da mesma idade perguntaram, mas como assim? Ué, a minha mãe, não nasci da barriga da minha mãe, nasci do coração. Você não conhece ninguém adotivo? Nossa, é tão normal. E ela falava com uma naturalidade para as crianças. Que belezinha, ela é muito linda. Quantos anos você tem, Elisa? Tenho 11. 11, mas que boneca. Você pode ser modelo, já é? É. Faz algumas fotos? Faço. Ah, vai ser. É muito linda, é muito linda. E conta como que é a convivência na tua casa. Conta um pouquinho pra gente do que você faz, o que você gosta. Eu gosto muito de ficar com minha mãe abraçada na cama, vendo TV, essas coisas. E... Você vai à escola? Vou. Que série você tá? Eu tô no 6º ano. Você gosta de estudar? Gosto. O Helder, mais ou menos. Que gostoso. E aí, Luciana, foi é uma construção, né? Eu acho que de prazeres, de desafios e eu queria que você deixasse aqui a tua reflexão. Existiu
para você algum desafio grande na adoção? Porque existem muitos casos, né, de mães que desejam, de mulheres que desejam muito ser mães e não conseguem, e fazem fertilização, e fazem, nossa senhora, de tudo, e realmente não conseguem. E você está contando de um jeito, assim, tão leve e tão lindo, que dá vontade, você fala assim, meu Deus, né? E que bênção para uma criança como ela ter uma estrutura familiar como a tua, né? Realmente é assim, eu aconselho. Eu conheço pessoas que ficam tentando. Eu falo, eu olho, é que a gente não pode, assim, dar opinião da gente, né? Eu só exponho como aconteceu comigo. Talvez a minha história incentive outras pessoas. Mas eu acho tão desgastante para a mulher aquela coisa de fica tentando, fica um sofrimento. O Rodrigo fala que ele quer adotar, não é? Eu falo que eu quero adotar porque tem muita criança aí já, né? Tipo, aí no mundo que não tem uma casa, que não tem os pais. Então, tipo, se a gente tá aqui, por que a gente não pode... Que a gente quer ter um filho, por que a gente não pode pegar uma que já tá aqui, né? Pra cuidar. E a gente tá passado com a semelhança das duas. Realmente parece... E o jeito, finas, pega aí a doutora... Você falou que acontece falando, isso, né? Que essa é a prova de que o amor é uma construção, né, Amanda? Claro. Ele não brota do nada, é uma construção. Então, esse vínculo que vocês criaram durante todos esses anos fez com que vocês até se parecem no jeito de agir, no jeito de falar, né, e tudo mais. Então, é impressionante. O pai dela fala... Elisa, se você tivesse saído de dentro da sua mãe, você não pareceria Não ia ser tão parecida. É tudo igual. O humor é igual. O jeito de andar é igual. O jeito de falar é igual. Assim, as pessoas falam isso, né? Eu nem vejo tão igual. O humor é que eu vejo muito. Mas a quem não conhece o pai dela, se a gente está num lugar assim, eu acho que pensa, o pai é um negro, né? Porque ela parece muito. Eu acho assim, eu vejo isso que ela parece. Tem gente que não sabe, eu não acho que ela é adotiva de jeito nenhum. Não, mas não parece com você. É muito legal. Então, Ver a relação de vocês. eu acho que, assim, a mensagem que eu deixo é que pense com carinho, amadureçam a ideia, porque ao invés de ficar lutando, sofrendo, e a gente vai envelhecendo tão rápido, vai passando tão rápido, e depois você vai falar, nossa, como eu perdi tempo, né? E é inexplicável. É Deus mesmo que providencia, porque é muito bom, né, filha? Linda. São os encontros mágicos com Deus que a gente tem pela vida, porque não existem coincidências, né? Com certeza. Existem os encontros mágicos com Deus. E que legal que aconteceu na vida de vocês assim. E você gostaria de ter irmãozinho ou você gosta de ser filha única? Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ter irmão, mas ela nunca não quis. Não quis adotar mais, Jun? Tá bom, né, Luciana? Nossa, tá bom. Hoje em dia, a corajosa ali, ó, com 3. Hoje em dia tá muito difícil, né? E você, de certa forma, ganhou irmãos pelos filhos do seu marido, né? Tem 2 irmãos, tem 3 sobrinhos, 4 sobrinhos. Sim. Tem um monte. Mas eu gosto de pequenininho. Vai ter que ter mais um. E ela tá assim, eu gosto mais mãe. Pensa. Ela fala sempre, mas filha, vai ser só você mesmo. Quem sabe, Você né? pode adotar também, Elisa, futura quando você crescer. A Elisa fala que vai adotar, né, filha? Uhum. Ela fala que ela quer adotar também um neném. Quando você for mulher, moçona, você tem vontade? Uhum. De ter um bebezinho? Tenho. É a coisa mais gostosa, né? É a coisa mais gostosa. E você falou tão bem, essa idadezinha que você falou, eu pedi para que viesse até 3 anos e tal, né? Porque, gente, é muito mágico, né? Até o 3º ano, assim sempre, cada idade tem a sua magia, claro. Mas até é muito gostosinho ver, assim, o desabrochar de um bebê, de uma criança. A primeira palavrinha, o primeiro andar, o engatinhar, comer sozinho. Nossa, é demais. Eu vejo as fotos e eu falo assim, ai, que linda, que saudade, passou. Mas passa rápido, né? E eu acho que é importante falar que o amor incondicional é isso, né? Sim. O amor da adoção e o amor da sua mãe de ter gerado você. Porque na dificuldade de uma mãe, somente envolvida no vício, a gente não sabe a história, né? Mas o amor que ela teve de gerar a vida. Porque ela tem mães, não julgando, que, né, o aborta. E a sua mãe gerou você para sua mãe. É muito lindo isso. Quando ela era pequenininha eu falava eu acho isso muito divino, sabe?
É o agir de Deus novamente, mesmo na dor. É verdade. Eu sempre falava, quando ela era pequenininha, quando eu comecei a contar, eu falava que a mamãe pedia muito pro Papai do Céu um bebê. Então, o Papai do Céu colocou, foi a forma de explicar, né? Muito pequena, a sementinha na barriga de uma mulher, que essa mulher criou ela toda ali para mim e deu ela de presente, do jeito que eu sempre quis. Com o cabelão black, Gente, né, ela filha? é muito linda, tô encantada com ela. Ela é muito linda. Obrigada. É muito linda. Que coisa fofa. Ô, Tatiana, já vou aproveitar e deixar o seu Instagram, tá aí no vídeo pra vocês, Tatiana Rodrigues 7142. Querida, muito obrigada pela sua participação, Obrigada viu? a Por você pela compartilhar um pouco da oportunidade. tua dor, da tua história e da tua leveza. A gente fica bobo como você conta. Eu sei que não é. Mas como você conseguiu atingir um nível de fé, amor, Deus dentro de você e como você conta isso de uma maneira leve, de uma maneira de incentivo mesmo a outras mulheres. Obrigada, É um viu? dia de cada vez, mas é isso aí. Obrigada, Camila. Deixa eu agradecer a Camila também, nossa psicóloga, psicoterapeuta. O contato é o site mentalistas.com.br. É esse? Quer deixar mais alguma rede? Isso mesmo, não, podem entrar no site, lá tem todos os conteúdos sobre saúde mental com os quais eu trabalho, né? E vai ser uma honra poder ajudar quem precisa também. Então, só entrar lá, tem o telefone, tudo certinho. E estou muito agradecida pelo convite, viu, Amanda? É um prazer Adorei. estar aqui no seu programa. Adorei Obrigada, ter com a você Vanessa, aqui. com todas Manda um beijo pra elas. tua filha. Como que ela chama? Martina. Tá Martina. na escolinha essa hora. Ai, coisa fofa. Agradecer a doutora que entrou pelo Skype, agradecer a Ivanise Esperidião também da Mães de Sé que participaram com a gente e deixar um beijo enorme para Luciana e para Elisa. Vocês são uma dupla linda, imbatível, chiques, elegantes. É realmente o que vocês falaram. A semelhança delas impressiona. E o amor de vocês também, que Deus possa sempre abençoar com muita sabedoria esse amor, viu? Amém. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui participando, de quem sabe encorajar outras mulheres aí que estão em casa, pensando, começando aquela sementinha. Vamos rápido, porque é demorado, gente. E o tempo passa voando. Não perca tempo, não, de ser mãe. Porque a mãe a gente é aqui, não é só na barriga, não. É, principalmente, a mãe é a construção do amor do dia a dia, né? O cuidado. Exatamente. Vanessa, o teu é Vanessa Jackson Oficial. E o do Rodrigo? Qual que é o seu Insta? O Rodrigo J. Olha, o Rodrigo J. Amei vocês aqui, viu? Posso pedir pra gente... Helder, muito obrigada pela sua participação. O Helder faz parte do nosso time aqui da TV. Eu quero deixar o meu beijo imenso a você que é mãe, quer ser, deseja ser, a você que é filho e trata com respeito e louvor a tua mãe. Não é fácil não, viu? Trate bem a tua mãezinha, porque não é fácil. A gente rala, mas a gente ama, ama. A coisa que mais eu penso assim, cara, a gente dá a nossa vida pela nossa filha. A gente quer tirar qualquer dor do nosso filho e colocar na gente. Eu acho que a doação e o amor são as duas palavras que mais definem o papel de uma mãe.